O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro liberou 84% de todo o recurso de auxílios financeiros durante o período eleitoral de 2022, quando concorria à reeleição no Palácio do Planalto. A auditoria da Controladoria Geral da União aponta que, entre agosto e outubro, até o final do segundo turno, a gestão Bolsonaro pagou 9,77 bilhões de um total de 11,65 bilhões de reais, previstos no ano em empréstimos consignados do Auxílio Brasil, do Auxílio Caminhoneiro e do Auxílio Taxista, impactando 3,7 milhões de pessoas. O que me parece claro, lendo os relatórios, houve sim o uso desses instrumentos de maneira inadequada durante o período eleitoral, afirmou o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. Os empréstimos consignados são empréstimos de maior facilidade de contratação, em que o valor das parcelas é descontado diretamente na folha do benefício. Carvalho diz que a CGU fará uma análise para apurar responsabilidades a possíveis desvios que possam ter sido cometidos, e os dados serão enviados ao TSE para serem incorporados às análises que apuram um possível uso político dos benefícios para favorecer o pleito de Bolsonaro em 2022. O ministro da Justiça, Flávio Dino, demitiu o delegado da PF Wallace Fernando Nobre Santos Soares, que cobrava propina para proteger empresários no Rio de Janeiro. O delegado foi demitido por ele usar abusivamente da condição de funcionário policial, diz portaria assinada pelo ministro. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Segundo o Ministério Público Federal, os delegados teriam mesadas de R$5 mil para beneficiar empresários envolvidos no esquema. Além disso, Soares teria recebido R$480 mil para atuar no arquivamento de um inquérito. Segundo a Procuradoria, o esquema denunciado teve início nas investigações das Operações Titanium, fraudes envolvendo a Gerência de Saúde dos Correios e Vio Postales, fraudes envolvendo o Postales. O primeiro crime narrado na denúncia trata de propina de R$480 mil paga pelos sócios das empresas, Especifarma, Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares, e Merian Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada ao delegado Soares para que ele atuasse no sentido de finalizar as investigações em um inquérito em curso na delegacia da PF de Volta Redonda. Um trecho da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, revela que o ex-mandatário se reuniu com comandantes militares para apresentar um plano de golpe de Estado. Nesta reunião, segundo o relato do próprio Cid, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, teria manifestado apoio à iniciativa. Nesta sexta-feira, 22, o Valor Econômico revela que o então comandante do Exército, General Freire Gomes, ameaçou prender Bolsonaro, caso fosse levado adiante o projeto golpista. A reunião ocorreu em 24 de novembro de 2022, no Palácio da Alvorada. Garnier foi o único a afirmar seu apoio imediato a Bolsonaro, enquanto o comandante do Exército enfrentou: "Se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo." O brigadeiro Carlos Batista, comandante da Aeronáutica, ficou calado diante da proposta de Bolsonaro. De acordo com a reportagem, Freire Gomes sabia que o golpe não poderia dar certo. Freire Gomes sabia que os comandantes do Sul, do Sudeste, do Leste e do Nordeste não apoiariam. Além disso, os americanos civis e militares já haviam dado fartas demonstrações de que não apoiariam. Após o STF derrubar a tese do marco temporal, a Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou que irá travar pautas no Congresso até conseguir reverter o entendimento da delimitação de territórios indígenas. Pautas como a reforma tributária serão travadas se Congresso não conseguir aprovar PECs propostas de emenda à Constituição que possam garantir o direito à propriedade, afirmou o presidente da Frente, o deputado Pedro Lupion, em entrevista concedida após a decisão da Corte. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco sabem o que é ter a Frente Parlamentar da Agropecuária como inimiga, disse o deputado ao citar os presidentes da Câmara e do Senado. Segundo ele, porém, ambos estariam cumprindo com acordos feitos com a bancada, em relação ao projeto de lei sobre o marco temporal que tramita agora no Senado. Se for necessário convocar uma constituinte em relação à divisão dos poderes, por que não? Declarou o parlamentar, definindo a medida como um caso extremíssimo.
A frente acusou o Supremo de invadir as competências do Legislativo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje 20 contra o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Até o momento, 6 ministros se posicionaram contra a tese, mas ainda há divergências nos pontos sobre indenizações a proprietários de terra que ocuparam as áreas de boa-fé. Apenas Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, se manifestaram favoráveis ao marco temporal até o momento. O tema era criticado pelo ex-mandatário. O marco temporal é uma tese jurídica que estabelece que povos indígenas só podem reivindicar as terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição, em outubro de 1988. Os povos originários criticam a norma, afirmando que ela valida invasões e usurpações de seus territórios. Do outro lado, ruralistas defendem o marco como um mecanismo de segurança jurídica. Na sessão de hoje, o ministro Luiz Fux seguiu a ala contrária ao marco temporal, já composta pelo relator, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, que votou ontem 20. Para eles, a proteção dos direitos indígenas sobre as terras independe de um marco temporal. As promessas do Senhor irão se cumprir. O avivamento do Senhor irá se cumprir no nosso Brasil e nós seremos celeiros de bênção para outras. Mais raiva, você é a vítima, vai. Pega ladrão! A direção nacional do PSDB informou que vai vetar a filiação do senador Marcos Duval, anunciada mais cedo pelo político. Ele informou hoje a saída do Podemos. A legenda disse ter sido surpreendida com a notícia. Mais cedo, Marcos Duval divulgou uma foto na qual segura um documento junto ao líder do PSDB no Senado, Isalci Lucas. A direção nacional do PSDB foi surpreendida com notícia referente a pedido de filiação do senador Marcos Duval, e comunica que, caso venha a ocorrer, encaminhará o seu indeferimento. Em comunicado à imprensa, o senador disse que a mudança de legenda ocorreu em comum acordo com o Podemos e a anuência da presidente nacional da legenda, deputada Renata Abreu. Segundo a nota, Marcos Duval teria aceitado um convite para compor a bancada do PSDB, que negou conhecimento sobre o acordo. O convite foi recebido pelo senador Marcos Duval como uma consequência do seu trabalho no Senado na oposição ao atual governo federal, da sua colaboração nas investigações dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e do apoio expressivo de 41 senadores contra as decisões monocráticas e inconstitucionais do ministro Alexandre de Moraes, a qual o senador vem travando, diz a nota encaminhada pelo senador. O tenente-coronel Mauro Cid tentou acessar o próprio e-mail funcional mesmo após o governo Luiz Inácio Lula da Silva bloquear a conta do militar. Uma planilha entregue pela Casa Civil, comandada por Rui Costa, a CPM de 8 de janeiro mostrou 99 tentativas de acesso após 15 de março, quando o login de Cid foi bloqueado. O último registro foi do dia 17 de março, às 11h16. O e-mail funcional de Cid foi acessado mais de 500 vezes em 2023. De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira, 10 pelo jornal Folha de São Paulo, o documento da Casa Civil mostrou que o usuário Mauro CBC, iniciais de Mauro César Barbosa Cid, teve 99 tentativas em 3 dias pelo mesmo motivo: conta desativada, expirada ou bloqueada. Parlamentares da CPM questionaram a presidência sobre quando ocorreram acessos ao e-mail no período, e o nome dos eventuais responsáveis pelo login. A Casa Civil respondeu que, durante esse período, foram identificados registros de validação das credenciais do agente público mencionado na requisição, CID, realizadas por meio dos servidores de rede que disponibilizam o acesso via internet ao serviço de correio eletrônico. A situação de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que está preso desde maio, se complicou ainda mais. O advogado Bernardo Fenelon deixou a defesa do militar. Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, no Globo, a versão oficial é que o motivo da saída de Fenelon do caso Mauro Cid é por foro íntimo e sua decisão teria sido comunicada ao militar na terça-feira passada, ou seja, antes das novas revelações que complicaram ainda mais a vida de Cid. Dessa maneira, Mauro Cid agora está em busca de um novo advogado para fazer sua defesa.
Essa é a segunda vez que o militar fica sem representante jurídico. Antes de Fenelon, Rodrigo Roca deixou o caso uma semana depois da prisão do militar, que ocorreu em maio. Mauro Cid foi preso durante a Operação Venire, deflagrada pela Polícia Federal no começo de maio. O nome do tenente-coronel ganhou notoriedade quando passou a ser investigado pela PF por suspeita de operar uma espécie de caixa paralelo para Bolsonaro, que nega as acusações. O ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazianotto, utilizou as redes sociais para criticar o ministro da Justiça, Flávio Dino, por ter autorizado uma operação contra o pai de Mauro Cid, o general Mauro Lourena Cid. O ministro da Justiça Flávio Dino comete grave erro estratégico ao determinar a invasão da residência de um general 4 estrelas por agentes da Polícia Federal. A violência desnecessária atinge oficiais da ativa e da reserva. O comandante do Exército foi ouvido e concordou? Questionou Almir Pazianotto. Dino, ao tomar conhecimento da publicação, respondeu ao questionamento de Pazianotto e ainda deu uma aula ao ex-ministro. Eminente ministro, em respeito à sua história, esclareço que não houve invasão. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Poder Judiciário, nos termos da Constituição e do Código de Processo Penal, iniciou Dino. Em seguida, desmontou as insinuações de Pazianotto. Certamente o senhor concorda que todos os indícios de crimes devem ser investigados, independentemente de trajes civis ou militares. Aproveitando o ensejo, presto homenagem à Polícia Federal, que tem cumprido as leis e as ordens judiciais com dedicação e seriedade, concluiu Flávio Dino. 15 dias após a derrota para Lula nas eleições presidenciais, enquanto mantinha silêncio sepulcral, Jair Bolsonaro recebeu em agenda secreta no Palácio do Alvorada os generais Walter Braga Neto, candidato a vice em sua chapa, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, então ministro da Defesa. Em seguida, 2 dias depois do encontro ocorrido em 14 de novembro, o tenente-coronel Mauro Cid recebeu por e-mail um artigo científico do tenente-coronel Marcelino Haddad sobre o poder moderador das Forças Armadas, tese encampada por Bolsonaro e seus aliados para uma intervenção militar que desencadearia em um golpe de Estado. O estudo afirma que, em situações de não normalidade, caracterizada pela intervenção da União nos estados, ou no Distrito Federal, ou pela decretação do estado de defesa, ou do estado de sítio, seria possível enquadramento no texto constitucional, e o emprego das Forças Armadas seria regulado a partir de um decreto presidencial. Em entrevista ao jornal O Globo, o autor afirma que foi Cid quem lhe pediu o estudo que, segundo ele, não trata de um golpe de Estado, mas de questões doutrinárias para a defesa do Estado democrático, de direito com base em artigos da Constituição. Segundo o jornalista Josias de Souza, do UOL, os investigadores consideram que a transmissão ao vivo feita por Bolsonaro, no dia 30 de dezembro do ano passado, poucas horas antes de embarcar para os Estados Unidos, é uma prova indiciária para aprofundar as investigações. Nessa live, Bolsonaro mencionou a posse de Lula, que aconteceria 2 dias depois, e declarou: "Eu busquei dentro das 4 linhas, dentro das leis, saída para isso aí." 2 semanas após a transmissão ao vivo de Bolsonaro, em 12 de janeiro, a Polícia Federal apreendeu na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres uma minuta de decreto presidencial que visava instaurar o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, destaca o jornalista. Além disso, no celular de Mauro Cid, os investigadores também encontraram uma minuta para um golpe de Estado no país, com a decretação de garantia da lei e da ordem, e que previa estado de sítio, dentro das 4 linhas da Constituição. Com base nisso, os investigadores consideram que a última live de Bolsonaro, transmitida poucas horas antes de sua viagem para a Flórida, constitui um indício de que, derrotado por Lula, o capitão conduziu as tratativas golpistas que Mauro Cid diz ter testemunhado, de acordo com a reportagem. Investigada no escândalo das joias, e com a notícia de acordo para delação premiada, entre a Polícia Federal e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, Michele Bolsonaro, mudou o tom para falar sobre o caso. Antes, irônica dizendo que iria lançar a loja Mi Joias, agora chora em evento e fala em perseguição e injustiça.
Durante um culto realizado em Brasília, no feriado de 7 de setembro, a ex-primeira-dama discursou e chorou ao som de um piano ao fundo, e enrolada em uma bandeira do Brasil. Primeira vez que eu olhei a bandeira do Brasil cair no chão, porque é tão vivo, é tão forte. Mas, amados, a gente não pode perder a esperança. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Eles vão nos atacar. O Senhor não nos prometeu que seria fácil. O Senhor falou que nós seríamos perseguidos. Todos aqueles que tivessem Cristo como o Senhor Salvador seriam perseguidos. E nós estamos sendo perseguidos e injustiçados, mas eu sei em quem eu tenho crido, disse ela com a voz embargada. Segundo informações divulgadas por Bela Megali, no jornal O Globo nesta terça-feira, 4, a PF já teria certeza da participação de Torres, e agora está aprofundando a investigação para chegar se o ex-ministro, que está preso em Brasília, teria recebido ordem de Bolsonaro para a ação. Torres teria feito um levantamento entre o primeiro e o segundo turno para identificar as regiões onde Lula foi mais votado, e, a partir disso, organizado a operação para tentar impedir que os eleitores voltassem às urnas no segundo turno. Para enfatizar a importância da ação, Torres teria ido a Salvador no dia 26 de outubro, juntamente com o diretor-geral da PF, Márcio Nunes, e seu secretário executivo, o brigadeiro Antônio Lorenzo. Lá, eles se reuniram com o superintendente da Polícia Federal na Bahia, Leandro Almada, e seus dois assessores diretos, os delegados Flávio Márcio Albergaria Silva e Marcelo Werner Derchum Filho, sob o pretexto de que estaria recebendo denúncia de compras de votos por parte do PT no estado, fato que explicaria, de acordo com ele, a grande diferença entre a votação de Lula e a de Bolsonaro. No primeiro turno, Torres tentava convencer os agentes a armar as operações de bloqueio. O ministro queria que a Polícia Federal colocasse pelo menos 90% do efetivo nas ruas e estradas no domingo, o que seria atípico para o período. A operação não teve o efeito desejado. Os eleitores votaram, apesar dos bloqueios. Durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas de 8 de janeiro, nesta quinta-feira 17, o hacker Walter Delgatti Neto, responsável pela Vaza Jato, humilhou o ex-juiz parcial da Lava Jato, e hoje senador Sérgio Moro, chamando-o de criminoso contumaz. Delgatti foi provocado por Moro, que leu a ficha criminal do hacker e o classificou como estelionatário. Na sequência, o depoente rebateu: fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula e integrantes do PT. Ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência, vi a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz, cometeu diversas irregularidades e crimes. O senhor não foi preso porque recorreu à prerrogativa de foro por função, disse ainda Delgatti. Antes na CPI, o hacker afirmou que Jair Bolsonaro disse a ele que agentes de outros países haviam grampeado do ministro do STF Alexandre de Moraes, e obtido conversas comprometedoras do magistrado. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro interferiu diretamente na veiculação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em jornais europeus. Resposta obtida por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), pelo SBT News, mostrou que 6 embaixadores de países europeus enviaram a veículos de imprensa ofícios informando sobre o caso. A ação do Itamaraty, segundo informação obtida pelo SBT, mirava veículos de comunicação europeus, que associavam a imagem de Bolsonaro ao crime ocorrido em 14 de março de 2018. Até hoje, o caso segue sem respostas. No total, foram enviados 6 telegramas, entre 2019 e 2020, de embaixadas brasileiras em países como Alemanha, França, Itália, Suíça, Cuba e Jamaica. Bolsonaro havia decretado sigilo de 100 anos sobre as informações, mas a Controladoria Geral da União retirou a determinação. Nos conteúdos, havia considerações sobre as matérias jornalísticas do caso Marielle, e repúdio a algumas delas. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPM dos atos golpistas, anunciou nesta quinta-feira 21 que solicitará a quebra do sigilo telemático do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que foi mencionado em uma delação feita por Mauro Cid, segundo reportagem do UOL.
Em delação premiada à Polícia Federal, Cid teria contado que o militar foi consultado por Jair Bolsonaro sobre sua disposição em participar de um golpe, e que ele deu uma resposta afirmativa. Diante dos acontecimentos de hoje, a presença do almirante Garner na CPI se torna fundamental, afirmou Elisiane Gama. Cid também alegou que Felipe Martins, então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, apresentou uma minuta de plano golpista. Não foi confirmado se essa minuta é a mesma que foi encontrada na posse do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. O tenente-coronel relatou que o assessor levou um advogado constitucionalista e um padre para uma reunião relacionada a esses planos. Para salvar o relatório final da CPI do MST de derrota, o relator Ricardo Salles retirou do texto o pedido de indiciamento do colega de comissão Valmir Assunção do PT da Bahia. O documento será votado na próxima terça-feira, 26. A oposição acredita que a manobra não será suficiente para conseguir a aprovação. Salles solicitou o indiciamento de 10 pessoas, incluindo o general Gonçalves Dias, o G. Dias, ex-chefe do GS, Gabinete de Segurança Institucional, e José Rainha, liderança sem terra. O relatório chama os movimentos que lutam pela reforma agrária de facções criminosas. O deputado Valmir Assunção é apontado por Salles como liderança do MST na Bahia. Para o relator, os assentados eram usados como massa de manobra para fins eleitorais do petista. Como mostrou o UOL na segunda-feira, a primeira versão do relatório incluía Assunção na lista de pedidos de indiciamento. Mas seu nome foi retirado da versão final porque lideranças políticas fizeram chegar à cúpula da CPI que o texto seria rejeitado se o petista fosse mantido no relatório. Em delação à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid revelou detalhes de uma reunião de Jair Bolsonaro com a cúpula das Forças Armadas, onde o ex-presidente buscou apoio dos militares para um golpe de Estado, chegando a apresentar uma minuta que previa a prisão de adversários políticos. Cid afirmou ainda que o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garner Santos, teria colocado as tropas à disposição de Bolsonaro para o golpe. No entanto, o comando do Exército e o alto comando das Forças Armadas não teriam aderido às ideias golpistas. Também teriam participado da reunião os ministros militares do governo, que à época tinha, entre outros, o ex-comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, na defesa, além de Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos, secretaria-geral da Presidência. Na delação, Cid conta ainda que a minuta golpista chegou às mãos de Bolsonaro, por meio do olavista Felipe Martins, então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, que teria levado um advogado e um padre na reunião para explicar detalhes do documento. O tenente-coronel disse não se lembrar dos nomes dos dois